sou o Douglas Ferreira e esse é o Business Cast da semana, dando continuidade àquela sequência de entrevista com os defensores públicos que estão concorrendo à vaga de defensor público geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Nós já entrevistamos dois candidatos, que foi o doutor Robert Rios e a doutora Carla Iasca. Agora a gente vai conversar, ter aquela conversa bem descontraída com o doutor Jeicon Leal, que é defensor público e quer assumir a direção geral, vamos falar assim, da Defensoria, uma vez que ele está submetendo o nome dele nesta eleição, que vai escolher os 3 mais votados para submeter à apreciação do governador Rafael Fonteles. A última palavra, no caso, é do governador. Tudo bem, doutor Jeicon? Bom dia, Douglas. Agradeço a equipe do Business Cast, essa oportunidade, né? E estamos aqui para conversar um pouco sobre essas propostas, sobre essa visão de defensoria. Exatamente. E sobre aquilo que a gente pensa poder contribuir, né? E colocar em prática para uma defensoria mais forte. Bom, como a gente já gravou com outros dois, a gente está levando mais ou menos uma sequência de perguntas e questionamentos, mas a gente começa sempre com a apresentação do entrevistado. E eu queria que o senhor mesmo fizesse essa apresentação. Quem é Jeicon Leal por Jeicon Leal? Pois não. Bom, nascido em 28/11/1981, portanto 43 anos, na cidade de Teresina, estado do Piauí, natural da casa, nascido e criado aqui, nunca fui... Piauiense, teresinense da Gema, né? Da Gema, nunca tive nenhum outro local, nunca morei fora do estado e fiz minha vida aqui, né? Fui delegado de polícia antes. Estudou Direito? Antes, exatamente. Estudei inicialmente na UESP. Sim. Ciências da Computação, curso pré-matutino. Acordava às 5 da manhã. Até que eu vi que não era muito a minha praia, essa área, embora uma área muito boa, né? E sim, hoje muito valorizada. Hoje muito mais do que naquela época, muito mais. Profissionais extremamente necessários no mercado. Mas vi que não era, humanas era que a minha área. Então fui para o Direito em 2002, me formei em 2007 pela Camilo Filho, Instituto Camilo Filho, antigo Instituto Camilo Filho. Em 2000 comecei a estudar para concurso, logo depois de formado. Em 2010 assumi o cargo de oficial de justiça no Tribunal do Estado do Piauí, Tribunal de Justiça. Concursado. Depois, ainda em 2010, no final já, em outubro, assumi a Secretaria de Segurança Pública, cargo de delegado de Polícia Civil aqui do Estado, onde exerci minhas atividades primeiro em Floriano e região, depois Palmeirais, Nazária e na Central de Flagrantes em Teresina, de 2010 a 2014. Em 2014, assumi a Defensoria Pública do Estado do Piauí a partir de abril. E estou nesse órgão desde então. Já estive atuando em Uruçuí, Bom Jesus... Era isso que eu ia perguntar. Você já fez corrente... Aquela peregrinação pelo interior do estado? Isso. Né? Já fui titular de Bom Jesus, atuei em corrente 15 meses, numa situação necessária lá, diante do afastamento da defensora titular. Atuei em Uruçuí e depois em Luzilândia, por fim em Teresina. Bom... Já que o senhor tocou nesse assunto, que andou aí fazendo essa peregrinação pelo interior, eu gosto sempre de buscar curiosidades. Sim. Tem alguma coisa que foi peculiar, alguma coisa, um fato curioso que mereça contar essa história aqui pra gente, por onde o senhor passou? Bom, no interior a gente conhece uma realidade bem diferente, né? Sem dúvida. Do Piauí. Então, naquela época, quando eu assumi lá em Bom Jesus, a BR que dava acesso, já vou esquecer aqui o número daquela BR, não lembro. Mas aquela depois que a gente entra ali... A 135, que é conhecida como a rodovia da morte? Eu acho que sim, ela era bem estreita. A BR-135, exatamente. Isso, ela era muito estreita e tinha uns batentes muito altos, né? A descida para o acostamento, às vezes, dava até 20 centímetros, 25 centímetros. Isso, e era um perigo. Se você, em alta velocidade, fizesse qualquer manobra, você tinha, né, perigo de se dar mal. E ali, naquela BR, a gente presenciou várias situações, né? De ter que parar o carro para socorrer gente, para botar gente dentro do carro, ajudar, levar para um que furou o pneu, outro que
que o carro não conseguia mais sair do lugar. E numa situação a gente ajudou um motorista de um caminhão, já não lembro, era melancia, era alguma fruta. Ele tombou o carro e estava muito preocupado com a carga, porque estava muito preocupado que saqueassem a carga. Ele, olha, eu não posso perder essa carga aqui, tudo. Bom, então o que é que nós fizemos? Olha, o que é que nós podemos fazer para ajudar? Ele disse, vá até a próxima cidade, avise, ligue para o número tal e avise. E aí eu vou ficar aqui para resguardar esta carga. E assim foi feito. Nós fizemos a ponte entre ele e o pessoal da empresa dele. Depois nós soubemos que iniciaram a levar uma parte, né? Mas ele preservou uma parte. Mas isso é uma coisa que virou lugar comum. Hoje é comum mesmo quando um caminhão tomba, vira, bate na estrada. Sobretudo quando é fatal para o motorista saquearem a carga. Bem aqui na estrada de Caxias ocorreu o tombamento de um caminhão carregado de Skol. Sim, de cerveja. Imagina o que aconteceu com a carga, né? Acho que estava inteiro. Eu acho que só o único caminhão que eu vi um vídeo na internet recentemente que não saquearam a carga foi um caminhão que vinha do sul carregado com urna funerária, com caixão de defunto. Aí deixaram. Com certeza esse deixaram, ninguém quis levar. Bom, e na atividade de defensor, alguma coisa peculiar ou os casos que apareceram por lá são como os daqui da capital? Bom, na atuação fim, nós atuamos em Bom Jesus e lá tem um presídio. E nós tínhamos a rotina de dentro do presídio fazer a inspeção, né? Que não é só aquele chamar o preso que vai estar ali para atender, não. É entrar no pavilhão, nos pavilhões e ver como é que estão as condições para saber como é que está a salubridade, alimentação, acomodação. A realidade dos nossos presídios, aquela época, 2014 ainda ali, era muito precária e a gente tinha a obrigação, o dever público, de fazer essa averiguação. E ali, naquela época, nós descobrimos algumas necessidades urgentes de atuação estatal. Por exemplo, em uma das celas, era chamada cela de isolamento. Naquela época, o presídio tinha a entrada do pavilhão, né, à esquerda de quem entrava lá, e à direita, nós não sabíamos, mas descobrimos algumas celas chamadas de isolamento, ou castigo. O que nos causou uma certa espécie, um certo impacto, porque aquilo ali não era exatamente tão adequado. Bom, mas verificamos que em uma delas não tinha sequer água para tomar banho e nem para usar o banheiro. Tinha que ser um balde levado lá de vez em quando para a pessoa poder fazer. Não tinha as necessidades, tomar um banho, enfim. Não tinha nenhuma condição de salubridade nem de higiene. E nós atuamos ali para dizer, olha, conversamos na época com o diretor, disse isso aqui não é possível continuar. O juiz da execução estava com a gente, né? Na época, o doutor Mário Soares. E aí pedimos a providência e aí naquela época intermediamos a solução desse caso. Então, assim, uma atuação importante da Defensoria Pública, se a gente não tivesse ali, talvez não se soubesse, aquilo ali nós, na verdade, descobrimos por acaso, nós estávamos procurando conhecer o presídio. O objetivo era outro, né? Exato, e perguntamos o que é que tem ali. Aí foi quando nós descobrimos uma situação grave. Entendeu? Então, assim, atuar do defensor é o atuar na ponta, na lida, indo aos locais que precisa ir, né? O defensor não pode ter medo de ir ao presídio, por exemplo. Nessas visitas que eu fazia, nós entrávamos no pavilhão. Então, eu ficava no meio dos presos lá dentro. Claro que isso era avisado à direção do presídio no momento da inspeção e a gente pedia para que eles organizasse e se tinha condição de segurança. Ninguém é irresponsável de chegar e fazer uma inspeção dessa de qualquer jeito. É claro que a gente conta com a equipe dos agentes penitenciários, policiais penais hoje, na época agente penitenciário, diretor, e só com a autorização dele, com a presença deles, inclusive, fazemos esse trabalho. Eu já tive a oportunidade de acessar alguns presídios no Piauí, tive inclusive naquele lá em São Raimundo Nonato, que é considerado de segurança máxima, né? Onde funciona o sistema de RDD, que é o sistema disciplinar diferenciado. E eu fiquei impressionado lá, não imagino que tenha sido maquiado nada, né, para mostrar para a gente. Mas realmente é muito rigoroso e muito severo no bom sentido, né? De muita disciplina, realmente. Eu fiquei impressionado com aquele lá. Já estive em outros que
encontrei situações mais ou menos parecidas com essa que o senhor presenciou. Mas eu queria que o senhor falasse agora um pouco sobre o papel do defensor. Pronto. O que faz um defensor público? Perfeito. Boa pergunta, obrigado pela pergunta e pela oportunidade. Bom, o defensor público, no Pacto Federativo, lá na Constituição de 88, o legislador disse o seguinte, desenhou todo o nosso arcabouço institucional, né, toda a nossa... o desenho da República Federativa do Brasil está na Constituição. Né? A arquitetura institucional dos poderes é toda lá. Nessa arquitetura, o legislador de 88 diz o seguinte, olha, a instituição pública que vai prestar assistência jurídica integral e gratuita para aqueles que não puderem arcar com ela, para os necessitados na forma da lei, é a Defensoria Pública. Está lá no 134. Essa instituição ela tem um compromisso, uma vocação constitucional e uma dedicação, ou seja, ela tem uma importância constitucional, uma envergadura constitucional, é um órgão político. Tá? Nesse agir político, né, a partir dessa arquitetura constitucional, qual é a nossa função? A nossa função, a nossa missão e destinação é atender no Piauí aquelas pessoas que não podem acessar seus direitos, não podem pagar um advogado ou buscar meios privados de acessar seus direitos. Então, nós atendemos aquela mãe que precisa cobrar do pai uma pensão alimentícia, nós atendemos o idoso que precisa de alguma necessidade na sua vida, algum direito seu, né, que não esteja sendo garantido, algum empréstimo fraudulento, algum desrespeito à sua condição de idoso, não oferecer passagem nos ônibus gratuita, enfim, essa coisa toda, nós fazemos isso. Nós atendemos a população, o consumidor, nós atendemos a mulher vítima de violência, nós atendemos aquelas pessoas que estão privadas de liberdade, sejam menores de 18 anos ou maiores, nós fazemos inspeção nesses locais de internação, nós atendemos a criança vítima, né? A criança em situação de vulnerabilidade. Então, nós atendemos uma gama, um espectro muito grande da população piauiense. Todo aquele que ganha menos de 3 salários mínimos, ou seja, da ordem de R$ 4.500 hoje, um pouco mais, nós atendemos. Pois é, a minha pergunta era essa, porque eu já vi, por exemplo, e acho que o senhor deve ter tido conhecimento desse caso também, por exemplo, eu já vi delegados recorrendo à Defensoria Pública, um ex-prefeito que foi se defender recorrendo. Existe um critério em relação a isso? Perfeito, existe, Douglas, mas aí existe uma diferenciação. Naquelas matérias cíveis, nós temos o teto de 3 salários mínimos, então nós não podemos atender. Mas na matéria criminal é outra história. Nós temos o mesmo teto, mas o que é que acontece? A pessoa, quando vai responder a um processo, ela é citada, né? Cientificada de que existe esse processo contra ela. Se ela nada fizer, o Estado vai dizer, bom, ninguém pode ser processado criminalmente sem defesa. Sem defesa. Então, vou nomear aqui um defensor público para acompanhar a defesa técnica, fazer a defesa técnica nesse caso. Então, é isso que acontece. Quando a pessoa, sabendo que que responde a um processo criminal, nada faz, fica inerte, o magistrado necessariamente nomeia o defensor público para promover a defesa técnica no processo. E a gente é obrigado, por lei, a fazer essa defesa. Não temos escolha. Nós da Defensoria não escolhemos casos. Né? Os casos chegam... que escolhem. Exatamente. E nós temos que dar um encaminhamento. Então, toda vez que... Veja a importância de um órgão assim. No interior que nós não estamos presentes. Marcolândia, Joca Pires, que nós não atendemos... não temos núcleo. Você falou em Marcolândia no sul e Joca Pires no norte. Exatamente. Duas bem no oposto aqui. No Piauí é gigante, né? Bom, Curimatá, nós também não estamos lá no Suzão. Bom, essas comarcas, a população que ganha até 3 salários mínimos, quando quer uma orientação, bom, a prefeitura não está me dando um remédio de tratamento contínuo que eu preciso, ou meu direito à moradia não está sendo observado, eu estou aqui numa situação precária, ou na minha casa o meu filho não está conseguindo acessar a escola adequadamente, dadas as necessidades que ele tem de um acompanhamento diferenciado, tem algum diagnóstico de alguma doença. E aí, o que é que eu faço? O defensor público é o agente político que vai abrir as portas do Estado e dizer assim, venha, que aqui eu vou lhe dar toda a orientação, nós vamos resolver isso, seja administrativamente, oficiando, conversando, fazendo reunião com os gestores responsáveis, seja acionando a justiça se não der certo, se a gente não conseguir
via administrativa resolver essa situação. Vamos acionar a justiça, mas seu direito vai ser garantido. E nos lugares onde não existe a representação da defensoria? Como o senhor falou, e tem municípios que não tem. No Piauí, nós temos da ordem de 62 comarcas. Apenas mais ou menos metade delas estão com defensoria pública instalada, de fato. Ou seja, tem mais ou menos 31 comarcas no estado sem defensoria pública. Essa realidade, ela impacta negativamente na qualidade da cidadania que se exerce nesse município. Veja, um município que tem defensoria pública, lá em Bom Jesus, o cidadão pode acessar aquele serviço público para fazer valer qualquer direito seu, ante o Estado, ante a prefeitura, ante entidades privadas, ante o que quer que seja de necessidade. Numa cidade como Curimatá, que não tem, a cidadania, o nível de cumprimento dos seus direitos é outro. Porque ela vai procurar quem? Vai ter que ser um advogado privado e ela vai poder pagar? E se ninguém conseguir arrumar? E se a demanda dela for contra o prefeito? Ela vai conseguir que o prefeito dê esse advogado para acionar o próprio município contra o município? Então é isso. A Defensoria Pública é essa instituição que infelizmente não está presente em 31 das comarcas do estado e a população que está nessa comarca tem um atendimento assim, não é completamente inexistente, mas é feito pela Defensoria Itinerante, que é uma defensoria que tenta remediar a situação, mas o estado é enorme, são muitas comarcas. Nem sempre coincide, né? E nem a sempre necessidade com a presença da defensoria itinerante. Exatamente. E nem tem como, porque são o quê? 12 defensores para dar conta de 31 comarcas? Como é que isso vai dar certo? Então, assim, é uma forma de tentar mitigar a ausência da defensoria pública, mas não é o ideal. Não é nem de perto o ideal. Bom, e agora vamos entrar no métier aqui da eleição. Por que o senhor resolveu entrar nessa disputa? Bom, eu estou aqui há 11 anos, né, nos quadros da Defensoria Pública, já fui conselheiro, nossa instituição tem um conselho superior que normatiza, então já fui eleito por esse conselho. Estou no exercício da presidência da Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos no segundo mandato, ou seja, vou para 4 anos desse exercício e tenho visto que nossa instituição precisa crescer no que hoje, a mim, me parece, o que é o nosso calcanhar de Aquiles. Qual é? Orçamento. Qual seja, orçamento. Sem orçamento, nós não temos oxigênio, não temos capilaridade, não temos possibilidade de atender essas 31 comarcas, por exemplo. E nós temos visto o que é que mais me fez vir. Oferecer meu nome à categoria. É dizer, olha, nossa forma de abordar a questão orçamentária não está trazendo os frutos de que necessitamos. Nós não estamos, ao longo dos anos, conseguindo aumentar satisfatoriamente nosso orçamento para atender a todo o Estado, para estar presente para toda a população piauiense. Eu tenho dados aqui, só para que a gente faça uma comparação. No ano de 2021, o Tribunal de Justiça do Estado do Piauí teve um orçamento de 606 milhões de reais no ano de 2021. A Defensoria Pública, nesse mesmo ano, tinha um orçamento de 94 milhões de reais. Pois muito bem. No ano de 2024, o Tribunal de Justiça foi a um orçamento de 1 bi. Ou seja, nesses 3 anos, nós tivemos, 2021 a 2024, nós tivemos um crescimento orçamentário da ordem de 400 milhões, aproximadamente, para o Poder Judiciário. E a Defensoria Pública foi de 94 a 128 agora. Ou seja, nós tivemos um aporte orçamentário de 32 milhões. O nosso aporte orçamentário não foi nem 10% do que foi o do Tribunal de Justiça, nesse mesmo período. Isso mostra, se você for procurar, eu tenho dados do Ministério Público, do Tribunal de Contas, né? Se você for procurar nesses mesmos órgãos, o Ministério Público, por exemplo, era 227 milhões em 2021. Em 2024, 307 milhões, cresceu 80 milhões. Então, isso tudo por conta, isso já foi colocado aqui pelo outro candidato, por conta de digamos assim, de um aumento linear, não é isso? É uma política. Então, quando você oferece 10% para quem tem 600 milhões, que vai representar 60 milhões, né? E para quem tem 90, só representa 9. Então, não diminui essa diferença, né? Perfeito. Não diminui o abismo orçamentário. Veja, então nós temos, na política do aumento linear, nós temos uma justiça
matemática, digamos assim, né? Que é todo mundo ganhando o mesmo percentual de aumento, mas nós temos uma injustiça real. Porque quem ganha pouco vai ganhar pouco de aumento, quem ganha muito vai continuar com pouco. Então aumenta o aviso. O que é que aconteceu em 2024? A situação piorou. Por quê? Em 2024, o Tribunal de Justiça teve um aumento da ordem de mais de 20%. O Ministério Público da ordem de 13%. O Tribunal de Contas da ordem de 16%. A Defensoria da ordem de 9%. Então, a instituição que mais precisa crescer para cumprir uma missão inconstitucional previsto no artigo 134 é a que menos tem sido valorizada. Por que se valoriza tão pouco a Defensoria Pública? E outra, por quê? E outra, no ano em que, 2024, foi instituído no estado do Piauí a lei que criou o Fundo Estadual da Advocacia da Ativa. Então, o que é que nós estamos dizendo? O estado do Piauí vai verter recurso público para pagar um profissional privado naqueles lugares que a Defensoria não esteja. Por que em vez de fazer isso, você não bota na Defensoria Pública... E abre espaço, amplia essa chegada no interior. Né? Exatamente. Mesmo porque o advogado ativo não é um profissional que está aberto para a população o tempo todo. Você não chega para um advogado ativo e diz, doutor, eu queria que você fizesse uma intermediação minha com a prefeitura administrativamente. Ele não faz. Ele só atua no processo e por designação do magistrado. Então, quem nomeia o advogado ativo dentro de um processo judicial é o juiz. E ele só atua naquele processo. Acabou. A Defensoria Pública é um órgão público aberto que vai atuar em todo o caso, em todos os tribunais. Nós vamos a Brasília. Nós temos grupos de atuação no STF e no STJ, específico da Defensoria Pública, para acompanhar os nossos casos lá. Então, se precisar a Brasília ir, nós vamos. Então, é um órgão público de abrangência muito mais ampla e que custa menos, muito menos, comparativamente com a advocacia da ativa, mas se preferiu seguir esse modelo em vez de aportar para a Defensoria Pública. Uma questão que a gente faz é, se em 2024 foi criada essa lei da advocacia da ativa no estado do Piauí, por que, e em 2024 se deu o menor percentual de aumento, então o que é que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que a Defensoria Pública não está recebendo a valorização que ela precisa para se expandir. Então, não adianta eu vir com outro discurso. A prática, não adianta a palavra ser bonita se a ação não concretiza essa palavra. Por que o senhor acha que o governo tem essa atitude? Bom, eu ainda compreendo que é uma falta de sensibilidade para a importância que tem a Defensoria Pública na vida da população. Eu vejo, nós temos, Douglas, na Constituição Federal, um compromisso constitucional, está escrito lá, que em até 8 anos, a partir de 2014, ou seja, até 2022, todas as comarcas do Estado devem, está dizendo lá, contar com a presença de defensor público. Nós estamos descumprindo isso desde 2022, que era o prazo que a Constituição deu. E o que é que nós estamos fazendo concretamente para cumprir a Constituição, né, em termos orçamentários? Muito pouco. Então, o que é que nós temos visto? Por que esse tratamento assim tão desigual? Porque a Defensoria Pública atende a uma população que, às vezes, não tem a organização suficiente para cobrar os seus direitos. E qual é a saída que o senhor vê? Além de tentar sensibilizar o governo para essa questão, o senhor vislumbra alguma forma de arrecadação própria da Defensoria? Como somos órgão público, nós não podemos arrecadar que não aquela verba, aquela dotação que vem do orçamento público. Então, arrecadar não nos é dado. Só naqueles processos que a gente litiga com empresa e tal, e aí há uma condenação em honorários, esses honorários são vertidos para o Fundo de Modernização. Mas isso não representa muito, porque a nossa atuação não visa honorários. Não é a atuação de procurador. A nossa atuação visa satisfazer direitos. Então, nós estamos preocupados com satisfação de direitos. Se os honorários vêm, se cabem naquela causa, nós vamos pedir. Mas isso daí é um aporte muito pequeno. E é o único que nós temos. Fora isso, nós temos uma lei de emolumentos que diz que 1% dos emolumentos cartorários, né, a partir de agora, 2025, serão vertidos para a Defensoria Pública. Mas a partir de agora? A partir de 2025. Esse fundo vai receber 1% por mês, né? Por ano, dada a ordem de 1.700.000, 1.800.000 ano, esse 1%. O que vai ajudar, sim, e um aporte maior nos ajudaria, sim, a crescer. Então, um aporte de 3%,
O Ministério Público tem o mesmo aporte, só que de 8% hoje em dia. Então, você verifica quais são as saídas. Esse aporte, o senhor fala que é uma suplementação? Não, é o dinheiro que você, quando vai usar o serviço do cartório, qualquer serviço, você paga o serviço, o emolumento. É dos emolumentos. Dos emolumentos. Então, cai na conta do judiciário e é transferido para a gente. Entendeu? É assim. Só existem essas possibilidades. É porque emolumentos é um sinônimo, falando assim, para o público, são as taxas do cartório. Né? As taxas cartorárias. Perfeito. Exatamente. Obrigado. Bom, e qual seria a nossa visão para solucionar essa questão? O primeiro passo é fazer um plano sério de expansão. Então, preciso chamar alguém que entenda de cálculo, matemática, botar na ponta do lápis. Olha, para a Defensoria Pública estar presente em 31 comarcas faltantes, nós precisamos exatamente de tanto. E isso não existe hoje? Pois esse plano de expansão tão claro e detalhado, eu desconheço, tá? Eu conheço alguns planos de expansão, mas ainda parciais, com solução de não defensoria presente em todo local, mas assim, substituto. Então você bota um defensor aqui, que na verdade é titular, por exemplo, de Luzilândia, para responder lá para o Joca Pires. Não, é Joca Marques mesmo. Tem os dois. Mas eu estou falando aquela próxima Luzilândia. Os dois são lá também. Os dois são lá, pronto. Mas é Joca Marques que eu estou querendo. É Joaquim Pires. Joaquim Pires e Joca Marques. Estou querendo falar de Joca Marques, que não tem. E nem Joaquim Pires também, na verdade. Bom, então eu boto o defensor de Luzilândia para fazer isso. E isso não é um quadro ideal, porque ele não vai estar o tempo todo nas duas cidades. Então o quadro ideal é com os dois lá. Eu conheço esse plano de expansão, mas o plano de expansão com a detalhamento orçamentário de instalação por instalação de cada uma das defensorias públicas, das 31 faltantes, eu não conheço. Eu me proponho a fazer e levar isso como bandeira de negociação para o governador, dizendo, governador, não precisa esse aporte orçamentário ser me dado em um ano. De um ano para o outro, eu sei que não vai ser assim, né? As coisas não funcionam assim. Né? Vamos fazer vamos escalonar. Planejamento. Isso, vamos escalonar isso até 2030. Até 2032, um período que o senhor coloque de forma clara, escrita, né, documentada, que a gente consiga uma expansão para, em alguns anos, estar em todo o estado. E aí firmar um compromisso. Se isso não for possível, nós temos outras formas. Tentar, por exemplo, com aquele prefeito que tem uma cidade, que não tem uma defensoria pública, que queira ter, quem sabe a base parlamentar dele não nos traz uma emenda, né? Uma emenda orçamentária aí que permita, por exemplo, com 500 mil anos, nós conseguimos instalar uma defensoria aproximadamente. Nós conseguimos instalar, botar um defensor, uma sede, um assessor, e para ele funcionar ali e receber aquela população. Entendeu? Então, assim, pedir para o parlamentar ou para o prefeito fazer esse intermédio com o parlamento, que aí é uma outra possibilidade. Se não for possível, nós temos que ver também que o Estado do Piauí está em mora constitucional. O Estado do Piauí não cumpre a Constituição de oferecer serviço para a população integral e gratuita de forma abrangente. Então, nós podemos... Está em mora, está em débito. Está em débito. Perfeito, obrigado. E nós podemos, por exemplo, ver a possibilidade de acionar essa questão no STF. Dizer, olha, o Estado do Piauí ele não está cumprindo uma determinação constitucional, nós precisamos cumprir. E aí ver se é possível, juridicamente possível, analisar, abordar essas questões, como foi com a nossa autonomia. A nossa autonomia veio por conta disso, né? Nós fomos ao STF dizendo, olha, não estão respeitando a nossa autonomia, entramos com a ADPF, né? E essa arguição de descumprimento do preceito fundamental, a partir dela foi assegurado, olha, a Defensoria tem autonomia e tem que receber do ODESM, repasse do ODESM. E foi feito assim, veio do STF. Então, talvez, se todas as negociações falharem, essa seja uma porta, uma via, que ainda que nós não queiramos utilizar como uma primeira via, mas uma via que a gente não pode deixar descartar se a gente não for atendido. Agora, para que isso aconteça, é preciso que digamos assim, o defensor público geral tenha uma independência em relação para poder tratar com essas instituições, não só com o governo do Estado, mas inclusive com os tribunais superiores e o próprio STF, né? Sim. O defensor público geral exerce um cargo político. Então, ele tem que ter um bom trato com o governo? Tem. Nenhum defensor geral pode ser irresponsável de querer dizer que não vai ter um bom trato, não. Mas ele tem que ter uma independência de dizer, olha, dentro da minha missão constitucional eu não abro.
Eu não tenho como abrir porque eu não tenho opção. Ou eu cumpro o que está na Constituição, ou eu não estou fazendo o papel que foi destinado por essa mesma Constituição para a Defensoria Pública. Então, há um núcleo duro ali inegociável. E esse núcleo duro inegociável, que é o compromisso de oferecer a toda a população do Piauí a nossa assistência constitucional, esse compromisso vai ser né, cobrado. Claro, com a habilidade política, com o diálogo inicialmente, com a conversa. Ninguém vai querer atropelar nada, ninguém vai querer ser assodado, mas resguardado, respeitado o diálogo, aí a gente também precisa, caso não seja possível através do diálogo, tomar outros caminhos. Perfeito. Olha, nós estamos entrevistando aqui o defensor público, o doutor Jeicon Leal. Ele é candidato à eleição lá na Defensoria Pública do Estado do Piauí. São 5 candidatos ao todo, vão ser eleitos, os 3 mais votados, na verdade, vão ser submetidos ao governador Rafael Fonteles, que vai escolher um desses 3. Pode ser o mais votado, o segundo ou até mesmo o terceiro mais votado. Esse é um ato discricionário do governador do Estado. Na última escolha é que ocorreu do governo escolher uma pessoa que não era o mais votado. Até então, a escolha era a do mais votado. A doutora Carla Iasca quebrou digamos assim, esse rito, e ela foi escolhida mesmo não tendo sido a mais votada. Ela foi a segunda mais votada e hoje ela comanda a Defensoria Pública do Estado do Piauí. Já há um movimento, doutor Jeicon, de que os candidatos vão respeitar essa lista tríplice no sentido de quem não obtiver o maior número de votos vai declinar e apoiar o mais votado. O senhor está nesse movimento também? Douglas, eu tenho esse compromisso, eu firmo esse compromisso, reconheço em cartório, e se eu não for mais votado, eu peço a nomeação do mais votado. Por quê? O que é que aconteceu? O que é que acontece quando não se respeita a vontade da categoria? Acaba que você inicia uma gestão com uma certa dívida moral por ter sido escolhido, mesmo não tendo sido mais votado, e não tenha, ou pelo menos dado esse compromisso, essa dívida moral, você às vezes não tem a independência para se portar durante a gestão, né, o exercício do seu mandato, da sua gestão de defensor geral, com a altivez que o cargo exige em determinados momentos, né? E porque você ficou ali meio que vinculado a essa escolha. E a escolha do mais votado é uma escolha que reflete uma independência, um respeito à vontade da categoria, e isso se reflete na independência durante o exercício do mandato. Então, de minha parte, eu já de público abro mão, se não for mais votado, e digo, para o mais votado ou para a mais votada, eu vou pedir, se eu não for eu, que ele ou ela sejam os escolhidos, seja quem for. Perfeito. Tem uma outra pergunta que a gente está fazendo a todos os candidatos aqui, que é: qual é o futuro da Defensoria Pública do Piauí? Para onde essa defensoria está caminhando? Pronto. Muito boa a sua pergunta. Olha, a Defensoria é uma instituição de Estado. Sendo instituição de Estado, nós não podemos abraçar vieses, sejam partidários, sejam ideológicos, sejam de que ordem eles forem, porque o Estado é laico. Então, nós temos que abraçar todos os vieses sem preferência de nenhum. Chegou na Defensoria Pública, qual é a nossa missão constitucional? Atender a população vulnerável, prestar assistência jurídica integral e gratuita de qualidade para essa população, fazer valer a cidadania e os direitos dele, promover os direitos humanos, proteger aqueles grupos mais vulneráveis da nossa sociedade, promover o direito dessas pessoas. É o nosso compromisso. E o nosso futuro, enquanto instituição, está vinculado a esse compromisso. Se a Defensoria começa a abraçar determinados vieses de um lado ou de outro, qualquer que seja, nós perdemos e nos desvirtuamos da nossa natureza, da nossa essência. E não podemos assim fazer, não podemos assim caminhar. Instituição de Estado é instituição de Estado, sem preferência. Serve ao Estado, à República Federativa, ao povo desse Estado, quem quer que seja ele. Qualquer que seja a orientação, qualquer que seja
a demanda se enquadrou dentro do nosso perfil de atendimento, tem que encontrar espaço. Nosso futuro é expandir, atender toda a população, chegar no estado do Piauí inteiro, nas 62 comarcas, e oferecer à população do Piauí um serviço público de qualidade, com um profissional capacitado, que passou num concurso duríssimo, né, e que tem o mesmo nível que tem o promotor, que tem o juiz, para, diante dessa igualdade, cobrar o direito daquela pessoa que procura, que bate à porta da Defensoria Pública, implementar esse direito, fazer a diferença na vida dessa pessoa, como cidadão que é, como cidadã que é. Doutor Chico, um outro fato bem pitoresco, né, de quem está de fora, assim, é que a Defensoria é uma instituição que ela não tem um quadro efetivo de servidores, né? Perfeito. Como lidar com isso? Porque para abrir concurso precisa, voltando lá para a questão orçamentária, né? E como é que o senhor vê essa questão? Tudo passa por orçamento. Nós tivemos uma fiscalização da auditoria do Tribunal de Contas do Estado feita entre julho de 2023 e novembro de 2023. Essa auditoria identificou problemas sérios no nosso setor de contratação e aquisição, ou seja, na licitação, no setor de licitação da Defensoria Pública. Por quê? Porque nós não temos servidores efetivos da Defensoria Pública ali. Nós temos 16 comissionados, nós temos 5 cedidos de outros órgãos. Então, são 21 servidores, nenhum do nosso quadro. Então, nós temos que, para ontem, isso é um compromisso meu, abrir concurso para a área meio, pelo menos para suprir esse importante setor, porque o relatório, está escrito no relatório do TCE, está escrito que nós não estamos cumprindo o que determina a lei de licitações no que diz respeito à quantidade de servidores efetivos nesse setor. E nós precisamos, sim, ter os nossos servidores, porque o servidor público concursado da Defensoria que vai fazer carreira dentro da instituição é aquele que vai saber das nossas necessidades. E não aquele que é comissionado que hoje está, amanhã não está, aquele que é cedido que volta para o órgão dele, que estão nos ajudando nesse momento que é essencial, que precisamos, mas que precisam, que nós precisamos, a Defensoria precisa ter o seu quadro. Então, qual é o compromisso? Nessa área, independente de aumento orçamentário, não é fazer o concurso, porque nessa área não dá para a gente negociar com uma fiscalização dessa, com uma auditoria dessa que identificou essas falhas. Então, nós temos que resolver. Então, é resolver isso, fazer esse concurso para a área meio, minimamente trazendo esses concursados para a área de aquisições. E, conforme for expandido o nosso orçamento, fazer concurso para a área meio, porque realmente, o que é que acontece? Hoje, do nosso quadro de pessoal, mais ou menos 30% são comissionados, 20% são terceirizados, 34% são estagiários e da ordem de 1% são efetivos. E isso não é admissível. O STF tem dito reiteradamente que deve existir um equilíbrio entre a quantidade de cargos comissionados e a quantidade de cargos efetivos. Pois bem, nós estamos chegando quase ao final aqui. Eu queria que o senhor olhasse agora para aquela câmera e conversasse com seus pares. Dissesse por que entre os 5 o senhor estaria aí mais gabaritado, mais qualificado para conduzir os destinos da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Pois não. Então, me dirijo agora às defensoras e aos defensores do nosso Estado, nossos colegas nessa caminhada. Bom, nós estamos em campanha, trazendo uma visão mais proativa, digamos assim, mais resolutiva para a questão orçamentária. Como sabemos, todos sabemos, dentro da instituição, a progressão, o nosso aumento orçamentário ao longo dos anos, pegue os dados de 2020, 2021 para cá, nós não temos conseguido o aporte orçamentário suficiente para cumprir a nossa missão constitucional. Então, é preciso mudar a forma de abordar essa questão. Toda vez que a gente tem uma meta, nós temos que ter um método para atingir essa meta. Então, a forma de atingir essa meta. Nossa meta é clara: aumentar o nosso orçamento. Estar presente em todo o Estado, nomear todos os aprovados nesse último concurso e fazer outros que vão ser necessários. Atender a toda a população piauiense. Para cumprir essa meta, nós precisamos de um método que nos leve a um aumento do aporte orçamentário de forma consistente ao longo de alguns anos, para que possamos servir a toda a população
cumprir a nossa missão constitucional, valorizar o nosso quadro de servidores, valorizar os nossos membros, a nossa carreira, né? E é por isso, e é para isso que peço o voto de cada um dos eleitores, das eleitoras e dos eleitores de nossa querida e amada instituição. Como disse no começo da entrevista, sou piauiense. Nasci, fui criado e vou morrer aqui. Pelos próximos 32 anos ainda estarei na Defensoria Pública. Então tenho um compromisso com essa instituição. Compromisso inegociável com o nosso papel constitucional. Muito obrigado. Bom, só lembrando que a eleição vai ser dia 21 deste mês, 21 de fevereiro, né? E ao todo são quantos eleitores? 121. 121 eleitores. Bom, eu nem fiz essa pergunta para os outros candidatos, mas faço para o senhor e farei para os próximos. Todo candidato acredita que vai ganhar a eleição. Sim. Então, o senhor estando lá na posição, tomando posse, qual seria seu primeiro ato? Tomando posse no cargo de defensor geral, nosso primeiro ato é desenhar esse documento e cobrar e conversar, iniciar o diálogo para aumentar o nosso orçamento para 2026. É o meu primeiro ato. E o meu segundo ato é lançar o concurso para a gente colocar os servidores na área de aquisições da Defensoria Pública. Mas meu primeiro ato, minha primeira vontade, determinação e busca vai ser de encontrar caminhos para a gente aumentar esse orçamento, sensibilizar o governo que a gente precisa, é justo e necessário. Tá aí, parabéns. Não estava no script, né? Mas a resposta estava na ponta da língua. Nós entrevistamos aqui o defensor público Jeicon Leal, que é candidato ao cargo de defensor público geral da Defensoria Pública do Estado do Piauí. Ele colocou aqui as propostas que ele tem para caso chegue a ganhar essa eleição, a ser o escolhido pelo governador Rafael Fonteles entre os três, que ele inclusive já se comprometeu aqui de que, não sendo mais votado, ele apoiaria o que tivesse o maior número de votos. Você nos ajuda também, se quiser, e a gente pede encarecidamente que você faça isso, compartilhando este vídeo, esse link com os seus amigos, com seus parentes, manda para o grupo da família, do condomínio, do bairro, da associação de moradores, manda para todo lugar, porque é assim que funciona a nossa audiência através da internet, das nossas redes sociais, tá certo? Bom, muito obrigado, doutor Jeicon Leal, foi um prazer conversar com o senhor. Eu que agradeço, muito obrigado pela oportunidade.